Oi, oi! Hoje sexta-feira e eu saí do trabalho agora. Normalmente eu não trabalho sexta-feira de tarde, mas faz algumas sextas que eu venho trabalhando. E eu me dei uma vontade de fazer uma receita que a minha avó fazia pra mim. A minha avó era diabética, meu pai é diabético. E desde sempre eu me habituei a comer saudável. Eu comia muito pra fazer parceria pra eles, né? Pra comida que vinha pra mesa. Eu não comia doce porque eles não comiam. E é difícil uma criança, por exemplo, gostar de comer espinafre, gostar de comer couve, gostar de comer, assim, verdes escuros, né? E eu gostava muito, primeiro porque ela fazia, ela me ensinou a comer. Então hoje nós vamos fazer, quer dizer, eu vou fazer uma receita da minha avó e uma receita afetiva, tá bom? Vamos postar aqui eu comprando os ingredientes, depois lá em casa eu fazendo essa receita. Gente, simplesmente escolhi a pior hora pra vir no mercado, que eu tô querendo comer tudo que eu vejo, pegar pra beliscar. Metade do meu carrinho não é coisa da receita. E aqui estão os ingredientes da receita. Daqui a pouquinho eu tô em casa. Então vamos lá. Os ingredientes. Oi? Espinafre, que eu tô lavando. Queijo quark. Ovos. Tomatinho cereja. E uma cebola. Eu vou colocar um pouquinho de alho frito, porque eu não comprei alho no mercado. Então, normalmente eu compro o espinafre quando ele já tá higienizado dentro das caixinhas. Mas não tinha no mercado. E como eu propus a fazer essa receita, vai o espinafre assim mesmo, então vou lavar. E, gente, espinafre está muita terra. Sinal que ele veio da terra, né? Não tem sobretoque, eu acho. Vou terminar de lavar aqui, daí a gente continua. E tem que botar nessa centrífuga aqui, ficar centrifugando para ele soltar o mínimo de água. E como eu falei para vocês, é uma receita afetiva, né? Que a minha avó fazia e eu fiz pro Luca. Agora fazia tempo que eu não fazia, porque desde que o Luca viajou eu não tinha mais feito essa receita aqui. E eu estou com o moletom dele. Normalmente quando eu chego em casa e vai ser final de semana, eu coloco um moletom, uma roupa dele que eu me sinto mais pertinho dele. Então nada mais justo que eu estar afetivamente perto da minha avó e do meu filho. Fica longe. Gente, eu não sou ninguém na cozinha sem esse aparelhinho aqui de centrifugar as folhas verdes, tá? Eu não vou ficar fazendo o que eu tô falando. Para manutenção das folhas guardadas na geladeira, é super importante que as folhas sejam bem secas e a gente faça aquela camada com papel toalha. Mas o espinafre, como ele já solta muita água, é importante que ele esteja o mínimo de água possível, né? Bem centrifugado aqui. Eu não vou ficar fazendo barulho. Agora é aquela hora que a gente chora um pouco. Eu vou botar bem pouquinho a cebola, não é muito. Quando eu tenho que cortar a cebola ou alguma coisa ou alho, que eu não vou cortar hoje o alho, eu uso luva. Porque depois eu vou atender no outro dia e eu não botar, não pode ter alguma coisa de cebola nas mãos de alho. Como eu não cozinho muito, né? Mas eu uso a cebola roxa, porque eu acho ela menos forte que a outra. Vou tentar cortar toda essa cebola e vou deixar congelada. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir. Quer dizer, conseguir eu consigo, vamos ver se você faz. Eu tava vendo aquele programa do Netflix, do Chef's Table. Acho que é esse o nome. E eram 4 episódios com cozinheiros de diferentes lugares. E teve um deles que disse o porquê que a gente acaba chorando no cortar a cebola. Pelo posicionamento da faca, né? Pela forma como tu entra com a faca, assim. Mas eu confesso pra vocês que eu não vou saber ensinar, porque eu já esqueci. Eu tenho isso, assim, eu ouço as coisas e não gravo. Por isso que durante os atendimentos, quando eu tô atendendo os clientes, a gente conversa de muitas coisas. E eu sempre digo assim, que se eu tivesse memória e gravasse... Ui! Rolou cebola por tudo aqui. Se eu conseguisse gravar tudo que eu ouço, né, eu seria uma ótima entendedora de vinhos e comida, várias coisas. Bom, parece que a faca entra assim, ó. Tem que entrar assim. Vamos testar. E como eu estava falando com vocês, eu acabo esquecendo as coisas que eu ouço. Então, uma das coisas que eu não faço de jeito nenhum é receita.
Porque pode ter certeza que se a pessoa falar, ai, tu bota uma colher disso, eu vou ter que botar um copo, né? Ou tipo uma xícara. Então, eu não, não passo receita porque eu não sei passar adiante uma coisa que eu ouço. Tem que ficar fazendo, fazendo, fazendo até memorizar. Eu não sei se eu já falei em algum vídeo meu que eu tenho TDAH. Então eu ouço e esqueço. Muito fácil. Eu vou de fome, comendo uma castanha. E ó, cebola que sobrou, eu vou congelar e vou usar numa próxima receita. Que eu não sei o que eu vou fazer, mas vou deixar congelada e eu não gosto de deixar em pote plástico, em função do cheiro, né, que o pote pega. Então eu tenho esses pequenininhos aqui para deixar em potinho de vidro. Bom, então aqui estão todos os ingredientes da receita para fazer o espinafre. Para essa quantidade aqui, que é um maço, eu vou colocar 3 ovos. Daria 2, mas é que eu quero comer mais proteína. A cebolinha picada, um alhozinho frito, que eu não quis picar. Aqui os 2 tomatinhos, eu gosto de misturar 2 cores, não para colorido, mas sim porque o tomatinho, o laranja, ele é mais docinho. E o queijo quark, gente, eu uso o queijo quark normal, tá? Eu não uso light, porque o light até ele tem mais líquido. Então são esses poucos ingredientes que vai fazer um espinafre maravilhoso. Eu primeiro aqueço bem a panela, vou colocar o óleo, e eu normalmente uso azeite de oliva, porque eu não tenho assim, óleo, eu uso o mesmo óleo, tá? Aí eu deixo aquecer bem, bem, bem. Aí eu vou primeiro fritar, como o alho já tá frito, eu frito primeiro a cebola, deixo ela ficar bem douradinha, aí coloco o alho, jogo o espinafre, e vou acrescentando as coisas aos pouquinhos. Aí eu brinco que eu ligo meu exaustor, que é uma janela que tem bem em cima do fogão. Vou primeiro colocar então a cebola. Vou deixar ela fritar bem. Gente, essa frigideira aqui que eu uso ela pra tudo. É uma frigideira da Polishop, não tô fazendo propaganda. Mas ela realmente é uma frigideira que se supera, sabe? O ovo, omelete, tudo, bife que eu faço, tudo eu faço aqui. Ou na airfry. E ela é muito boa, ela vale cada centavinho. Eu me lembro, esse fogão aqui, ele tem 3 bocas. E eu me lembro quando a arquiteta fez aqui, eu tava desenhando a cozinha, eu disse pra ela que eu queria um fogão 2 bocas. Elas colocaram 2 bocas, eu digo, eu não sei lidar com mais que 2 bocas ao mesmo tempo, né? Aí ela disse, não tem, só de camping. Daí ela conseguiu um fogão 3 bocas, que tem uma boca grande e mais 2. E realmente, gente, eu não consigo lidar com muita panela ao mesmo tempo. Eu gosto da cebola bem cozida pra ela não ficar com cheiro. Vou acrescentar o alho agora. E bom que esse alho frito não tem nem cheiro, né? E agora é o momento de colocar o espinafre. Que ele vai subir. Então eu vou mostrar de perto aqui pra vocês como tem bastante espinafre. Aí eu vou botar um salzinho, que eu não coloquei antes. Vou dar uma mexida. E vai simplesmente indo na panela. Quando eu fazia pra mim, pro Luca, eu fazia 2 maços no final. E olha só a quantidade de espinafre que tem. E nós vamos ver o que ele vai virar. Olha o que virou um maço inteiro de espinafre. Eu até vou colocar só 2 ovos, porque senão vai ficar muito ovo para pouco espinafre. Coloquei os 2 ovos. Agora eu vou tampar para deixar ele cozinhar e depois vamos ver os ingredientes. Vou colocar o tomatinho. Vou colocar até menos tomate também, porque ficou pouco espinafre. E vou colocar 2 colherzinhas de queijo coalho. Mais uma fechadinha. O tomate eu gosto dele bem crocante, então não deixo ele cozinhar muito. Então tá aqui pronto. Na época da minha avó não existia tomate cereja, nem queijo quark, né? Eu não sei se não existia queijo quark, mas ela botava um queijinho e ficava uma delícia. Não vou mostrar no prato pra vocês, porque vai desmanchar e vai ficar muito feio. Olha, toda borrada. Chorei, né? E depois, agora eu vou fazer uma foto e a gente posta ali por último, tá bem? É uma receita super simples, fácil de fazer, porque se eu faço, é fácil de fazer. Super nutritiva e muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário se quiser deixar alguma receita aqui que lembra
a infância de vocês, que tem uma memória afetiva, eu vou adorar receber.